Os pais disseram ao meu irmão que ele poderia ficar com a minha casa e eu poderia morar no trailer no quintal porque sou solteiro e ele tem mulher e filhos. Eu sou um homem solteiro em meus 30 anos. Eu tenho um irmão de 29 anos, e ele já tem 4 filhos agora. Ele teve o primeiro aos 22 anos, e o segundo veio um ano depois. Então o terceiro 2 anos depois disso. E o quarto é o mais recente, nascido há alguns meses. A esposa dele, meu Sil, e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de tentar me irritar agindo como superior. Em seguida, se transforma em uma rainha do drama autovitimizante extrema se eu retaliar contra ela de alguma forma. Ela pode chorar em um instante e pode fazer um show extremamente convincente para obter a simpatia de praticamente qualquer pessoa. Meus pais e meu irmão a adoram absolutamente, embora saibam exatamente como ela realmente é e simplesmente não se importem. Ela é muito bonita, eu vou dar isso a ela. Mas ela é tão horrível que eu nunca poderia me sentir atraído por ela. Ela também se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, embora tenha um diploma universitário e minha mãe ajude de bom grado com as crianças o dia todo. Portanto, suas finanças dependem inteiramente de meu irmão. Isso também significa que eles não podem morar em outro lugar que não seja a casa dos meus pais. E a privacidade é um problema com todos eles sob o mesmo teto em uma casa de 3 quartos construída nos anos 60. Enquanto crescia, meu irmão mais novo também era o favorito óbvio. Temos 3 anos de diferença de idade, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era severamente punido se retaliasse suas travessuras de alguma forma naquela época. Era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele porque ele ficava com a maior parte de tudo, a menos que as pessoas os denunciassem. O que aconteceu bastante com outros membros da família. É por isso que meus pais nos empacotaram e nos mudaram para cerca de 150 milhas de distância deles, então eles geralmente só nos viriam nos feriados, já que eram 3 horas de carro. Meu irmão ficou fisicamente abusivo comigo em várias ocasiões, flertou implacavelmente com minha primeira namorada a ponto de ela terminar comigo e riu de qualquer infortúnio que eu tive. E meus pais apenas me disseram para engolir isso sempre que eu estivesse chateado com isso. Só recebi tratamento igualitário quando meus pais quiseram manter as aparências. Admito que era engraçado ver a cara deles sempre que tinham que me tratar igual ao meu irmão nos aniversários e no Natal porque outras pessoas estavam presentes. Tínhamos parentes que eram muito intrometidos e adoravam um drama de fofoca. Então meus pais fizeram o possível para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçaram levar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. No mínimo, isso só fez meus pais comemorarem mais quando fiz 18 anos e me mudei porque significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu nem tinha terminado o ensino médio ainda quando me mudei. Mas surfar no sofá era muito melhor do que morar com eles. Eu estava com pouco contato desde que saí de casa. Eles não nem compareciam à minha formatura do ensino médio. Mas eu realmente não me importava. A partir daí, normalmente só via meus pais e irmão nas férias, como o resto da família. A pandemia do início de 2020 não foi gentil comigo. Perdi meu emprego e não consegui renovar o aluguel do meu condomínio porque meu colega de quarto também perdeu o emprego e nenhum de nós podia pagar o lugar com o dinheiro do desemprego. Era um apartamento alugado de 2 quartos que eu realmente amava. Como o aluguel estava terminando, meu colega de quarto saiu mais cedo para voltar a morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas porque logo ficaria sem teto se não reduzisse o tamanho ao extremo. Eu realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro. Mas eu gostava de viver a vida alta. Até que a vida não foi gentil comigo. E percebi que deveria estar morando em algum lugar muito mais barato para poder economizar mais dinheiro para me apoiar. Mas eu tinha um plano. Eu possuo um caminhão simplesmente pelo fato de sempre ter amado caminhões, então encontrei um trailer de $1.000 em bom estado e coloquei no meu caminhão só para poder viver com ele por um tempo. Era para ser temporário, mas acabei vivendo muito mais tempo do que jamais pensei. Originalmente, eu esperava poder morar fora do trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda residem. Mas quando pedi aos meus pais que me deixassem ficar um pouco, eles me disseram que tinham a casa cheia e não me queriam lá. Além disso, não tínhamos nos dado exatamente na última década.
Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar meu trailer lá se eu pagasse basicamente o que custaria alugar um apartamento na minha área. Isso foi demais apenas para estacionar meu trailer. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo possível do meu dinheiro do desemprego até encontrar um novo emprego. Posso muito bem estar morando em um apartamento com aquele preço de aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram meu trailer de monstruosidade e me disseram para fazer uma caminhada, já que não conseguimos chegar a um acordo. E a Sil achou absolutamente hilário eu ter que morar em um trailer. Meu irmão se juntou a ela apontando e zombando de mim enquanto me chamava de vagabundo sem teto. Estacionei meu caminhão-trailer no estacionamento de uma loja para dormir na primeira noite em que não tinha para onde ir. Eu estava morrendo de medo de que alguém pudesse tentar invadir. Basta dizer que não dormi bem naquela noite. Não havia outro lugar para onde eu pudesse ir, pois qualquer outro parente que tivesse casa estava bem longe, e todos os meus amigos moravam em apartamentos. E eu era muito apegado à minha área também. Então eu não queria simplesmente ir embora. Também mandei minha correspondência para o apartamento de um amigo. Era a única maneira de eu ainda conseguir receber minha correspondência. Encontrar um lugar estável para estacionar foi bem difícil. Eu fui procurar em volta para tentar encontrar um emprego semelhante ao meu antigo. Demorou meses vivendo a vida de campista nômade. Nesse tempo, tive que lidar com muita coisa. Tudo, desde mendigos e viciados em drogas, até pessoas exigindo que eu fosse embora porque meu trailer era uma monstruosidade. A certa altura, alguém que me disse para mudar alegou estar com um HOA. Eu nem estava estacionado em uma rua com casas. E quando questionei que HOA, trabalhei no varejo enquanto estava na faculdade e prometi a mim mesmo nunca mais. Embora eu estivesse quase pronto para quebrar essa promessa. Eu ainda estava recebendo dinheiro do desemprego. Mas eu não tinha um lugar estável para morar enquanto recebia. E eu não queria continuar desempregada quando acabasse. Além disso, eu estava entediado. Eu tinha pouco mais para fazer além de ler, assistir a filmes em um pequeno reprodutor de DVD portátil, usar meu telefone ou laptop e anotar onde poderia estacionar e quais banheiros públicos locais poderia usar. Eu meio que invejo que os japoneses tenham casas de banho públicas. Nós poderíamos realmente usar coisas assim aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, praticamente morava nos fundos do prédio, perto do depósito, em vagas de estacionamento antigas para funcionários. Literalmente, ninguém mais parecia se incomodar em usar porque ficavam tão atrás que a área estava quase esquecida. Meu chefe dono da empresa realmente gostou desse arranjo porque eu estava de bom grado disponível para fazer qualquer turno que pudesse, desde que dormisse o suficiente. Ele até me deixou tirar o trailer da minha caminhonete e colocá-lo em uma das vagas para que eu pudesse dirigir sem ele. Não tenho certeza se isso era legal, mas ninguém nos incomodou com isso. Durante todo o tempo em que morei lá, não tive que lidar com muitos invasores. Havia alguns, mas os seguranças os escoltaram para fora. Eu estava praticamente de plantão quase o tempo todo quando precisavam de mim e trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me deixou conectar meu trailer no prédio para energia e água, e eu paguei uma pequena quantia de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando ninguém mais estava no escritório, exceto o zelador e o segurança. Além disso, eu geralmente tinha que tomar banho no apartamento de um amigo ou na academia local, pois o trailer não tinha chuveiro, apenas um banheiro portátil. E eu não queria enchê-lo porque esvaziá-lo é uma tarefa desagradável. Então eu usava outros banheiros sempre que podia. Eu tinha a chave do depósito e podia entrar para usar o banheiro a qualquer hora. Eu até falava pelo primeiro nome com o segurança noturno. Desde então, ele se tornou um dos meus amigos mais próximos. O trailer era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico. Os verões não eram divertidos. O trailer não tinha ar-condicionado. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Agora que você fez isso, vamos para o vídeo. Ganhei muitas horas extras e aprendi algumas novas habilidades com outros funcionários. Eventualmente, no meio deste ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa.
O susto que tive ao perder meu apartamento me fez perceber que precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Procurei algo próximo ao meu trabalho e, a apenas 3 quilômetros de distância, encontrei uma casa pré-fabricada de 3 quartos em uma pequena propriedade. Mas consegui comprá-lo por $10.000 a menos do que o preço pedido de alguma forma. Usei quase todas as minhas economias para um adiantamento e fui aprovado para um empréstimo imobiliário. Finalmente não precisei mais morar em um trailer. Havia espaço suficiente para eu colocar minha caminhonete atrás da casa para tirar o trailer e instalá-lo no quintal. Quando estava totalmente instalado na casa, fui burro o suficiente para me gabar disso em meu livro de rostos. Minha família viu o post, e é aí que essa merda realmente começa. Depois de algumas semanas, meus pais e irmão junto com sua família vieram me visitar completamente sem avisar para fazer um tour pela minha casa. Eu nem dei meu endereço para eles. Então, como eles descobriram onde eu moro, ainda não sei. Nenhum dos meus amigos confessou e nenhum membro da família anterior me visitou antes disso. Então eu me pergunto se eles me perseguiram no trabalho e me seguiram até em casa ou algo assim. Realmente não me surpreenderia. Assim que abri a porta, praticamente todos entraram como turistas indisciplinados. Em seguida, apenas começaram a se sentir em casa. Todos eles continuaram bisbilhotando e Sil tinha esse sorriso assustador que ela estava repetidamente mostrando para mim. E foi só mais tarde que descobri o porquê. E isso me deixou mais louco do que um touro com esteroides que acabou de ser picado por uma vespa. Meus pais estavam constantemente falando sobre como eu tenho tanto espaço extra agora. E é demais para alguém como eu, que não tem esposa nem filhos. Claro, não agora. Mas talvez algum dia, e meu irmão ficava comentando sobre como havia mais espaço do que a casa de nossos pais, e minha casa era mais perto de seu trabalho também. Bandeiras vermelhas ao redor, eu sei. Eventualmente, meu irmão me pediu para falar em particular. Todo mundo de repente saiu da sala e se amontoou na varanda da frente. Foi isso que finalmente me fez perceber que eles planejaram algo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan para simplificar, disse que a casa era demais para mim sozinho. E eu deveria deixá-lo morar com sua família porque sua esposa está grávida do filho número 4. E minha casa fica bem mais perto do trabalho dele. Ele apontou que eu já tenho o trailer, então eu poderia morar lá fora enquanto eles moram na casa principal. E gostaria de salientar que Dan nunca falou em oferecer aluguel. Veja bem, ele tem um bom emprego. Ele também começou a falar sobre como haveria mudanças e até toque de recolher. E que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu acho que a pessoa com quem eu estava falando perdeu a cabeça. Mas Dan perdeu a cabeça há muito tempo, graças aos nossos pais o tratando como se ele fosse o centro do mundo. Eu tentei falar, mas ele continuou falando sobre mim como se eu não tivesse voz no assunto. De jeito nenhum eu alugaria minha casa ou partes da minha casa para ele. Outras pessoas talvez, só para que eu possa pagar a hipoteca mais facilmente. Mas certamente não ele, ou sua esposa desagradável. Já ouvi falar desse tipo exato de situação em vídeos online muitas vezes. E nunca pensei que realmente viveria isso porque achava tão ridículo. Mas meus pais, irmão e Sil se encaixam no perfil de um bando de malucos narcisistas. Então peguei meu telefone e o configurei para começar a gravar. Então apenas segure o Dan nem pareceu se importar ou notar que eu tinha feito isso, e apenas ficou sentado lá com os braços acenando enquanto falava sobre todas as razões pelas quais ele precisava da minha casa. Então passou de dizer isso para agir como se fosse um negócio fechado e tentar estender a mão para apertar a minha. Foi quando eu finalmente mostrei minha espinha dorsal e disse não. Eu ri na cara dele e disse que era besteira porque trabalhei muito para poder comprar minha casa. Claro que eu mereci. Dan começou a gritar que não tenho esposa nem filhos e não preciso de todo o espaço. Então eu também possodei a ele. Eu disse que não vou dar nada a ele. E ele nunca se ofereceu para me pagar o aluguel. Se eu deixasse ele se mudar, eu ainda estaria pagando toda a hipoteca da minha própria casa, mesmo sem poder morar na minha própria casa. Houve muita luta. Mas, para resumir, a partir deste ponto,
Ouvi a frase "Just do it for Dan" no telefone que eu segurava gravava quase tudo. Então eu levantei e disse que ia chamar a polícia se eles não fossem embora imediatamente. Meus pais disseram a Dan que estavam indo embora. Então minha mãe disse que eu tinha uma semana para cair em si. Eu disse a ela que não vou, e para não voltar. Então eu disse a Sil que meu telefone gravou tudo e, se ela tentar alguma coisa, vou prestar queixa por agressão. Ela gritou comigo e depois saiu chorando alto com o rosto entre as mãos. Minha mãe foi a última a sair e disse que era melhor eu fazer isso por Dan e Sil. Eu respondi dizendo a ela que não. E para não voltar. Então eu disse a Sil que meu telefone gravou tudo e, se ela tentar alguma coisa, vou prestar queixa por agressão. Ela gritou comigo e depois saiu chorando alto com o rosto entre as mãos. Minha mãe foi a última a sair e disse que era melhor eu fazer isso por Dan e Sil. Eu respondi dizendo a ela que não. Parte 2 dos pais tentando tirar minha casa para meu irmão. Eles quebraram minhas fechaduras para morar enquanto eu não estava em casa. Como afirmei na primeira metade do meu post, muitos acharão isso inacreditável e longo. Sim, estou ciente de que já existem postagens semelhantes online. Já vi vários deles. Mas não é como se aqueles posteres tivessem o monopólio desse tipo de merda acontecendo com eles. De qualquer forma, estou surpreso que este site não tenha sido melhor armado contra esse tipo de coisa, já que as pessoas autorizadas deveriam ter mais medo de serem expostas aqui. Mas enfim, não culpo quem chama de besteira. Eu também faria se estivesse lendo isso. No entanto, lendo este meu primeiro post, você saberá o quão confusos são meus pais, pois na minha vida eles foram a raiz de todo o mal que transformou meu irmão no idiota que ele é hoje. E nunca me deram uma razão real para o porquê. E eu meio que temo que não haja um. Algumas pessoas podem te explicar por que eles fazem escolhas como favoritismo infantil. Portanto, é tudo o que podem fazer para tentar apoiar a criança que apoiaram. Que é exatamente o que meus pais tentaram fazer. E eu praticamente destruí suas vidas por isso. Não no sentido legal, mas mais emocional. Depois de expulsar meus pais, irmão e Sil por tentarem me forçar a entregar minha nova casa para meu irmão, fui imediatamente para minhas redes sociais e contei a história para toda a família. Ele se espalhou muito rápido, mas você não vai encontrar agora porque foi deletado há algum tempo e eu coloquei meu próprio perfil no privado. Postei sobre isso porque sabia que a primeira coisa que minha família faria quando chegasse em casa seria tentar distorcer o evento para me tornar o vilão. E eu estava exatamente certo. Mas eu tinha cerca de 1 hora para começar antes deles. E eu tinha evidências de vídeo para apoiar minha história sobre o que eles fizeram. Não pretendo mostrar o vídeo aqui. Portanto, não pergunte, ser preventivo funcionou porque consegui um bom número de familiares do meu lado imediatamente. Meus pais, irmão e Sil deviam estar prontos para escrever seu próprio post, mas era tarde demais. Então eles nem se deram ao trabalho de tentar mentir muito. Meus pais, Dan e Sil, tinham alguns macacos voadores para apoiá-los. Mas não muito mais. Muitos outros sabiam o quanto já tinham direito. Então o que aconteceu foi algo que todos entenderam e aceitaram rapidamente. Teve uma pessoa em particular que me ligou. Eu não sei quem eles eram. Mas eles reclamaram de mim que eu era um irmão horrível e precisava abrir caminho para um verdadeiro homem de família. Acabei de encerrar a ligação e bloqueei o número. Isso não se repetiu. A semana passou e meus pais apareceram com Dan na minha varanda, exatamente como disseram em seu ultimato anterior. Eles tocaram minha campainha como loucos e também bateram na porta até que eu finalmente atendi. Abri apenas uma fresta e eles tentaram abrir caminho de novo. Mas eu instalei um par de correntes de trinco que o impediram e até mesmo prendi meu corpo contra a porta para garantir. Meu pai e meu irmão exigiram que eu os deixasse entrar. Mas eu disse que estava gravando tudo na câmera e chamaria a polícia se tentassem forçar a entrada novamente. Minha mãe os acalmou e, em seu tom mais doce e doentio, perguntou-me se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar. Eu disse a ela e ao resto deles para se foderem e nunca mais voltarem. Minha mãe colocou lágrimas de crocodilo e me perguntou por que não posso fazer isso por Dan porque ele é meu amado irmão.
Eu ri e disse sem rodeios que não o amo como irmão porque ele me tratou como uma merda por anos, e eles apenas o encorajaram a fazer isso. Eles são pais terríveis e ele é um irmão terrível. Então disse a eles para irem embora ou eu ligaria para a polícia o mais rápido possível. Todos eles saíram surpreendentemente facilmente, exceto pelo choro alto de minha mãe e os outros me olhando feios. Pode-se dizer que fazê-los partir foi suspeitamente fácil. Achei que toda a bagunça tinha acabado. Mas acho que deveria tê-los levado mais a sério, porque eles tinham outros planos idiotas. Todos eles saíram surpreendentemente facilmente, exceto pelo choro alto de minha mãe e os outros me olhando feios. Pode-se dizer que fazê-los partir foi suspeitamente fácil. Achei que toda a bagunça tinha acabado. Mas acho que deveria tê-los levado mais a sério, porque eles tinham outros planos idiotas. Todos eles saíram surpreendentemente facilmente, exceto pelo choro alto de minha mãe e os outros me olhando feios. Pode-se dizer que fazê-los partir foi suspeitamente fácil. Achei que toda a bagunça tinha acabado. Mas acho que deveria tê-los levado mais a sério, porque eles tinham outros planos idiotas. Voltei para casa mais tarde naquela semana, na sexta-feira à noite, e encontrei um caminhão de mudança e a minivan do meu irmão estacionados na entrada da minha casa. Era Dan e sua família que estavam mudando as coisas. Ele apenas acenou para mim com um sorriso de comedor de merda quando vi. Fiquei furioso e disse a ele e ao resto de sua família para parar. Mas Sil me disse presunçosamente que, gostando ou não, eles estavam se mudando. E então, da maneira mais falsa, inclinando a cabeça e franzindo os lábios, ela disse que estava tudo bem, porque minha mãe permitiu. E eu devo sempre ouvir o que minha mãe me diz. Eu fervi de raiva só de ouvir essas palavras e olhar para seu rosto presunçoso de vadia. Então me tranquei na minha caminhonete para chamar a polícia imediatamente. Quando perceberam o que eu estava fazendo, Sil começou a bater na minha janela e gritar para eu parar. E que não posso fazer isso com ela porque ela e Dan precisam da casa. Por que você não pode simplesmente fazer isso por Dan? Eu respondi com foda-se Dan. É a minha maldita casa. Não dele. Então ela ameaçou quebrar a lateral da minha caminhonete, a menos que eu parasse de chamar a polícia. Tudo que a operadora do 911 ouviu graças à janela ligeiramente aberta. Eu disse ao Sil que se ela danificasse minha caminhonete, eu a processaria. E ela foi esperta o suficiente para recuar. Quando a polícia chegou, Dan e Sil junto com seus filhos se trancaram em minha casa. Contei aos policiais o que havia acontecido, além de mostrar a eles minha nova carteira de motorista com meu endereço atual. Então, quando fomos até a porta da frente, vi que eles haviam trocado a fechadura. E a velha fechadura estava na varanda com o centro perfurado, e a furadeira que eles usaram estava bem ao lado dela, com um conjunto completo de brocas da Harbor Freight. Eles poderiam ter sido mais estúpidos deixando evidências assim. Eu apontei a fechadura quebrada e a furadeira, então dei à polícia um resumo de todos os eventos que aconteceram antes. Bem, acho que Dan ligou para nossos pais em algum momento depois que cheguei em casa. Porque eles apareceram enquanto eu falava com a polícia. Meus pais imediatamente mentiram e começaram a dizer que eu havia concordado em alugar minha casa para meu irmão e sua família. Eu disse que era uma mentira facilmente demonstrável de uma forma ou de outra. Então Dan e Sil finalmente saíram da minha casa com alguns papéis em mãos. Ambos pareciam super presunçosos, como se tivessem me enganado de alguma forma. Na verdade, eles redigiram e imprimiram um contrato de aluguel falso. Mas minha assinatura não estava nela. Havia uma, mas não se parecia em nada com a minha caligrafia. Acho que nenhum deles jamais viu minha assinatura. Então isso foi incrivelmente estúpido da parte deles. Eu disse a meus pais e a Dan que aquilo era uma fraude estupidamente flagrante. E se os policiais investigassem, descobririam isso facilmente. E eu não acho que ir para a cadeia e o tribunal lhes faria algum bem. Isso pode até fazer Dan perder o emprego. Qual é o seu único meio de sustentar sua família? Também disse que procuraria um advogado e entraria com um processo de indenização se alguma coisa minha fosse perdida, roubada ou quebrada. E eu chamaria o CPS também para uma boa medida.
Dan ficou branco e parecia muito assustado quando eu disse tudo isso, mas minha mãe se interpôs entre nós e se dobrou sobre como eu deveria fazer isso por Dan e morar no maldito trailer para que eles possam finalmente ter uma casa de família para eles. Eu gritei para ela que se ela achava que era uma boa ideia, ela mesma poderia fazer isso por Dan e deixar Dan ficar com a casa dela só para ele. Os policiais separaram minha mãe de mim e eu disse que queria todos eles fora agora, ou vou prestar queixa. Eu declarei em um grito sobre como eles perfuraram a fechadura da minha porta da frente para arrombar. Os papéis do aluguel eram obviamente falsos. Eles falsificaram mal minha assinatura e gravei um vídeo do Sil me atacando. Esses são crimes com os quais eu poderia ferrar com a vida deles se quisesse. E se eles não fossem embora, é exatamente o que eu faria. A única razão pela qual eu ainda não tinha feito isso era por causa dos filhos de Dan. Então eles têm uma chance de dar o fora. No momento em que meus pais ouviram isso, acho que finalmente percebi que eles não poderiam me forçar a fazer isso por Dan. Minha mãe se rendeu e disse que ia acabar com isso. Então ela foi até o Sil e falou com ela em voz baixa por um minuto enquanto meu pai falava com Dan. Sil instantaneamente começou a chorar alto e a rasgar os papéis falsos de aluguel em pedacinhos e jogá-los como confete, apenas para ter um policial dizendo a eles para pegar os pedaços de papel ou ele os multaria por jogar lixo. Ambos os policiais neste momento tinham o "eu não sou pago o suficiente para isso, olhem seus rostos". Dan teve que começar a dizer a seus filhos para colocarem suas coisas de volta no caminhão de mudança. As crianças estavam todas chorando, e o mais velho estava soluçando porque não teria seu próprio quarto agora. Sil e Dan reuniram seus filhos para tentar fazer uma última tentativa patética de me culpar pela triste rotina familiar. Você sabe, onde todos se reúnem em uma espécie de abraço em grupo enquanto todos olham para uma direção. Juro, acho que eles praticaram antes. Todas as crianças tinham o mesmo olhar suplicante com bocas trêmulas. Sil continuou esfregando sua barriga grávida e inclinando a cabeça para parecer um cachorrinho triste. E meu irmão apenas fez a cara mais triste que pôde e disse: "Por favor, não faça isso, precisamos ser capazes de viver aqui". Mas eu não vacilei e disse a eles para continuarem fazendo as malas. Todas as crianças e Sil aumentaram o choro para 11, e Dan gritou comigo: "Você está satisfeito consigo mesmo? Você nos negou um lar porque é muito egoísta para compartilhar e ajudar a família". Acabei rindo como um maníaco e retorquindo que o que ele estava tentando fazer era pegar, não compartilhar. E choro nenhum vai me fazer deixar a família dele se mudar porque ele não é mais meu irmão. Ele é apenas um idiota com direito que acha que pode tirar o que quiser de mim, como quando éramos crianças. Dan começou a me bombardear até que os policiais lhe disseram para esfriar a cabeça ou ele estaria algemado independentemente se eu quisesse prestar queixa. Ele chupou os lábios e parecia uma mistura de medo e extremamente chateado. E eles disseram que não tinham intenção de ir a lugar nenhum até que isso fosse resolvido. Na verdade, nos minutos seguintes, 2 policiais se tornaram 4, à medida que mais entravam por qualquer motivo. Isso deu aos meus pais um incentivo extra para se mexerem. Fiz Dan me dar as chaves da nova fechadura que ele colocou na minha porta da frente. Embora eu tenha conseguido outra fechadura no dia seguinte, porque não sabia se ele tinha cópias das chaves ou não. Ele estava realmente relutante em entregá-las. Então, em vez de entregá-los para mim, ele jogou na rua e em um bueiro enquanto dizia para ir buscá-los eu mesmo. Mas um dos policiais o repreendeu por isso e o fez ir buscá-los. Ele teve que puxar a grade apenas para alcançá-los. E ele ficou bem sujo no processo. Quando ele pegou as chaves de volta, ele apenas resmungou e as jogou na minha mão. Então eu disse a todos para ir embora e nunca mais voltarem. Minha mãe disse que eu seria deserdado por isso, como se isso fosse algum tipo de ameaça para mim. E eu expressei isso para eles. Então, de forma excessivamente sarcástica, eu disse algo como: "Oh não! Isso significa que não vou poder ir a nenhum feriado com vocês, onde sempre sou tratado como merda por todos vocês de qualquer maneira. Porque Dan sempre foi seu favorito, óbvio. Você me tratou tão mal quando eu era criança que, se Dan precisasse de um doador de órgãos, eu não daria nada a ele. Então faça como você sempre me disse para fazer quando fui maltratado por todos vocês e aguente". Meus pais ficaram chocados depois que eu disse tudo isso. E o quarteto de policiais também os estava julgando bastante.
Eu digo a você, se você quer colocar pais desagradáveis como o meu no local, enfrente-os na frente dos policiais. Porque eles provavelmente não tentarão nada realmente estúpido. Minha mãe começou a chorar e se afastar. Meu pai ficou parado ali, parecendo que queria me bater. E Dan apenas segurou seus filhos na derrota. Ah, e Sil estava tendo um ataque de raiva no gramado da frente. Logo todos eles formaram uma fila distribuindo caixas e retiraram suas coisas da minha casa. Nada havia sido desempacotado ainda. Então tudo foi retirado muito rapidamente. Mas, enquanto fazia isso, minha mãe ficava dizendo que não era tarde demais e que eu ainda poderia fazer isso por Dan várias vezes. Cada vez tentando barganhar mais e mais para tentar me fazer mudar de ideia. Ela disse que Dan poderia me pagar o aluguel se eu os deixasse ficar. E quando isso não funcionou, ela disse que eu poderia voltar a morar com eles para deixar Dan alugar minha casa para que eu não tivesse que dividir o prédio. Eu disse a ela para calar a boca e continuar empacotando caixas porque não quero Dan ou sua família por perto, não quero o dinheiro dele e certamente não quero morar com ele ou meus pais nunca mais depois da maneira como eles me tratou quando eu era criança. Fazer um acordo com meus pais seria como fazer um acordo com o diabo para mim. Sil acabou tendo outra birra depois de ouvir isso e jogou uma caixa no chão, depois sentou no chão para fazer uma festa de pena porque ela não queria voltar a dividir a casa com meus pais. E ela apenas ficou sentada parecendo zangada, triste até que todos terminassem. Ela nem quis levantar na hora de ir embora. Eles finalmente tiraram tudo de casa e colocaram no caminhão. Então, antes de eles partirem, eu contei aos meus pais uma última vez sobre todas as merdas que eles me fizeram crescer. E com 4 policiais bem ali, eles não podiam fazer muito além de ficar parados e esperar pela primeira vez. Eu os chamei em tantas coisas que aconteceram. E até apontou como eles não poderiam simplesmente fazer algo bom para mim. Como me deixar ficar com meu trailer quando eu estava sem teto e tentando me levantar? Como eles deixaram Dan e Sil me ridicularizarem e me chamarem de vagabundo? Bem, quem é o vagabundo agora? Eles queriam me expulsar da minha própria casa para que Dan pudesse ficar nela de graça, mas quando eu precisava de um lugar para ir, eles queriam me arrancar mais do que eu poderia pagar apenas para estacionar meu trailer quando eles sabiam que eu estava fora do trabalho. Houve olhares extremamente críticos dos policiais quando eu disse tudo isso. Então eu coloquei meus pais no local mais uma vez e perguntei a eles o que eu fiz além de ter nascido para merecer ser tratado tão mal. Porque quando finalmente tem um pouco de sucesso na vida, eles querem arrebatá-lo para seu filho favorito, pois preferem que eu dê tudo para Dan e não tenha nada para mim. Comprei minha casa com o dinheiro que ganhei. Eu não devia nada a eles e nunca mais pedirei nada a eles. Porque claramente nunca serei nada além de um capacho ou uma vaca leiteira aos olhos deles. Eles querem tirá-lo de mim para seu filho favorito, pois preferem que eu dê tudo para Dan e não tenha nada para mim. Comprei minha casa com o dinheiro que ganhei. Eu não devia nada a eles e nunca mais pedirei nada a eles. Não obtive respostas deles. Eles apenas ficaram parados parecendo peixes fora d'água. Então continuei reclamando e perguntei a eles o que em nome de Deus os fez pensar que eram pais tão bons depois de tudo isso? Meu pai era vermelho beterraba. Mas mais por vergonha do que raiva desta vez. E minha mãe estava chorando que ela era uma pessoa horrível. Eu concordei sem rodeios que ela é uma pessoa horrível. Todos eles são. E aposto que eles vão para o inferno por isso também. Eles eram pessoas de merda, e todos sabiam disso. Mas se eu os chamasse sobre todas essas coisas em particular, em vez de em público, eles ficariam bravos comigo e ainda agiriam como se eu estivesse errado. Surpreendentemente, não fui bloqueado nos perfis do meu irmão e da Sil. E vi que Sil teve seu 4º bebê no início de novembro. Eles ainda estão morando com meus pais. Tenho certeza de que eles sabiam que eu estava assistindo, porque o Sil continuava fazendo postagens passivo-agressivas a cada 2 semanas sobre não ter espaço suficiente enquanto morava com meus pais. Provavelmente para ver se ela ainda pode me culpar. E tenho certeza de que isso está levando minha mãe e meu pai contra a parede, porque eles não estão tendo paz e sossego na velhice com 3 filhos detestáveis e turbulentos, um Sil mentalmente instável, meu irmãozinho de ouro e um bebê recém-nascido no casa de uma vez. Talvez eles pudessem se mudar para um trailer em seu próprio quintal e deixar Dan assumir a casa deles completamente.
Eles podem ter um pouco de paz então. Sim, eles poderiam fazer isso por Dan. Era para ver mais. Mas esse post ficou muito longo. Então, estarei postando uma parte 3 mais tarde. Em breve teremos parte 3 desse relato. Se inscreva em nosso canal para ver mais, deixe seu like. Esse vídeo ficou muito grande e deu muito trabalho. Deixe suas opiniões nos comentários e obrigado.